Eu vou nesse vídeo repercutir uma entrevista que o Aldo Rebelo deu no Canal Livre nessa semana, onde ele, que é esquerdista, já foi do Partido Comunista, foi ministro dos governos petistas, acabou ele desfazendo diversas narrativas dos próprios jornalistas que o entrevistavam. Ele saiu em defesa das Forças Armadas, ele detonou o STF em diversos pontos, inclusive na sua militância, e olha que ele é um cara de esquerda, hein? Ele falou poucas e boas do STF, da questão indígena também, ele acabou se alinhando totalmente ao que o Bolsonaro fala, enfim. Eu faço questão de repercutir quando esquerdistas, que são raríssimos, têm um certo bom senso, tá? Não que eu concorde com o Aldo, mas só que ele tem a decência de, pelo menos, quando ele percebe que pessoas do seu espectro fazem besteira, ele vai lá e critica, o que é uma raridade na esquerda. Esse senso crítico praticamente inexiste. Então, por causa disso, eu repercuto porque fica difícil da imprensa rebater, dos petistas rebaterem, porque o cara, ninguém pode falar que ele não é esquerdista. Ele é muito esquerdista e ele mesmo admite isso nessa entrevista. Bom, eu vou pegar aqui e mostrar para vocês alguns trechos que eu recortei dessa entrevista e vou comentando em cima deles, tá? O primeiro trecho é quando os jornalistas fazem uma pergunta já induzindo ele, né? Falando, pô, é um absurdo as Forças Armadas participarem do processo eleitoral, blá, e aquela lorota toda. E aí vamos ver o que o Aldo Rebelo respondeu para esse jornalista sobre esse assunto. Destacar que as Forças Armadas não se meteram nas eleições de vontade própria. Elas foram convocadas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foram convocadas, inclusive, a opinar sobre a segurança das urnas eletrônicas. O Exército dirige o principal programa de defesa cibernética do país, que é um programa que também está ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem uma Secretaria de Informática, e a relação é exatamente essa. Destacar que as Forças Armadas... Então essa já foi a primeira narrativa que ele rebateu. Nesse outro trecho, ele comenta que ele concorda que o STF e o TSE estão invadindo competências, estão indevidamente interferindo em pautas legislativas. Ele só falou o óbvio, mas só que como hoje todas essas interferências acabam sendo em favor dos ideais da esquerda, a maioria aplaude. Mas o Aldo Rebelo não aplaudiu. Então eu faço questão de pegar esse trechinho aqui e mostrar também. Nós vimos na Justiça Eleitoral nos últimos anos, recentemente, quer dizer, alguns posicionamentos que, na minha interpretação, ultrapassaram uma fronteira. Quando o ministro Barroso faz críticas políticas ao presidente da República, quando ele faz acusações às Forças Armadas, que elas estariam sendo instrumentalizadas sobre o processo eleitoral, acusa o presidente de uma série de desvios autoritários, faz um discurso em Harvard, né, falando da luta do bem contra o mal, nós os democratas contra eles, quer dizer, no fundo, já no processo da discussão do voto impresso, quando a Justiça Eleitoral toma uma posição para uma discussão que acontecia no Congresso Nacional, que cabia ao Congresso Nacional tomar sobre a mudança aí do problema da impressão do voto ou não, quer dizer, não houve uma, digamos assim, a Justiça Eleitoral, que é um órgão técnico de Estado, né, do Poder Judiciário, não entrou demais no mundo político, seja no plano da opinião, seja do posicionamento político? A Justiça Eleitoral, Fernando, você tem completa razão. Deixou de ser um órgão de fiscalização e execução da legislação eleitoral para passar por um processo que é quase de tutela do processo eleitoral. A emissão de juízos de valor que não cabe ao Poder Judiciário. O ministro do Supremo ou do Tribunal Superior, ele fala pelos autos, ele se pronuncia pelos autos, ele fala no caso que ele julga. E no mais ele mantém o silêncio para respeitar a divisão entre os poderes. Algo que, lamentavelmente, nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo. Um ministro do Supremo Tribunal Federal vai a um congresso na Alemanha e emite uma opinião política sobre um tema de grande sensibilidade, que é a relação das Forças Armadas com a democracia, com o Poder Executivo, fora do país. É uma temeridade, é uma imprudência. Agora, recentemente, o próprio ministro Fachin deu uma declaração segundo a qual o processo eleitoral é das Forças Desarmadas. Qual a necessidade dessa referência?
As Forças Armadas não se intrometeram por vontade própria, elas foram convocadas por o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Excelente. Esse tipo de resposta, partindo de um esquerdista, cara, só comprova que a imprensa fala, alguns falam, né? Muitos esquerdistas falam, o Bolsonaro é tudo teoria da conspiração, sabe? Todas essas mentiras que eles inventam. Você vê que não é, pô. O Aldo Rebelo tá confirmando isso, tá? Então, e ele só falou obviedades, isso que é o duro. Hoje é necessário falar o óbvio para ver se alguém entende, né, o que nós conservadores estamos falando. Nesse outro vídeo aqui, o Aldo Rebelo comenta algumas inconstitucionalidades do STF tão logo a esquerda deixou o poder, tá? Então assim que o Temer assumiu, já começou a militância política do STF. E é isso que o Aldo Rebelo comenta nesse trechinho aqui. Em seguida, o presidente Michel Temer foi proibido de nomear uma ministra, a Cristiane Brasil, que era uma deputada no exercício do mandato, mas o Supremo disse que não cabia nomear a ministra. Em seguida, o presidente Temer teve revogado uma portaria de indicação de uma lista para indultos. Todo mundo aplaudiu porque era o presidente Temer. Em seguida, o presidente Bolsonaro foi proibido de nomear um delegado de polícia. A Polícia Federal. Se o presidente da República não puder nomear o delegado, ele não pode nada. O cargo dele é decorativo. Por que não pode? Não, porque o delegado era amigo da família. Não tem nenhuma lei no país que capitule impedimento por amizade. Capitula você usar a amizade para proteger quem quer que seja. Mas ele nem tinha tomado posse. Era um delegado no pleno usufruto de suas atribuições funcionais. Não tinha impedimento, não tinha processo administrativo, não tinha nada. Então, na verdade, o que o Brasil tornou-se é um país onde a Constituição não é mais a letra da norma constitucional. Olha isso, é a interpretação dos ministros do Supremo. E não é nem a interpretação do colegiado dos 11, é a interpretação de cada um, o que cria naturalmente instabilidade, insegurança jurídica. E daqui a pouco, qual é o risco no confronto dos poderes? Uma decisão do Supremo não ser respeitada. Então, isso já chegou muito perto, com esse caso lá do Rio de Janeiro, desse deputado. Ele está falando do Daniel Silveira. Pegar aqui um outro recurso. Você viu que o Aldo é esquerdista, hein? Você vê que, assim, infelizmente, esquerdistas com sensatez deve ser o quê? Menos de 1%. Mas ainda existem. E quando eles falam coisas corretas, a gente tem que repercutir porque fica difícil da esquerda rebater. E ele foi ministro petista. Isso que é o melhor, tá? Pegar aqui esse outro trecho, onde ele fala da questão indígena, tá? Aqui ele dá uma... Ele corrobora o que o Bolsonaro fala e dá uma pancada no STF. Olha o que ele falou nesse trecho aqui. Proibiu o presidente Bolsonaro de legislar sobre a questão ambiental. O que é que o Supremo entende? O Supremo já errou muito. Eu vou dar um caso absurdo de erro de um ministro do Supremo no caso da Raposa Serra do Sol. Eu fui a Roraima várias vezes. A maioria dos índios queriam uma demarcação em ilhas, porque eram tribos diferentes, que não tinham relações tão próximas. Os macuxis estavam num grau de atividade econômica e social, já eram pequenos fazendeiros. Os Yanomamis estavam num outro grau, ainda viviam da coleta, da caça. O Supremo misturou tudo isso sem ouvir um índio, sem ir a Roraima nenhuma vez. O ministro decidiu isso numa canetada, passando por cima da vontade da maioria dos índios. Existe na legislação brasileira, na Constituição do Brasil, os artigos 176 e 221, autorizam explicitamente na Constituição desde 1998 a Constituição? 88. A Constituição de 88 autoriza a mineração em terra indígena. Desde que o Congresso regulamente e distribua as atribuições dos índios, de quem faz a prospecção, só o Congresso pode dar a palavra final sobre essa autorização. O senador Severo Gomes tentou regulamentar isso no governo do Sarney. Aprovou no Senado e isso morreu na Câmara. O deputado Aloysio Mercadante tentou regulamentar isso no governo do presidente Fernando Henrique. O senador Romero, deputado Mercadante do PT, apresentou um projeto para regulamentar isso.
senador Romero Jucá. No governo do presidente Lula, houve 2 tentativas, uma da Casa Civil, outra do Ministério da Justiça, para regulamentar, porque os índios que vivem nas aldeias, que vivem dentro das terras onde há minérios, eles querem que esse minério seja usado em benefício deles também. É o que o Bolsonaro fala. Os índios que vivem fazendo viagens pagas por ONGs europeias, esses protestam, mas quem vive nas aldeias, esses índios querem isso. Exatamente isso. É exatamente isso. Deixa eu ver, acho que tem mais um outro aqui. Esse aqui, o Aldo Rebelo analisa um pouco o perfil, ele não cita nomes, mas ele fala assim, analisa alguns perfis do STF que eu até suspeito quem seja. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal, ele é o Tribunal Constitucional da Nação. Só que a minha impressão é que esse Tribunal Constitucional da Nação resolveu transformar-se numa espécie de tribunal cosmopolita, de tribunal de causas universais. Às vezes eu ouço um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, eu acho que ele poderia ser ministro do Supremo Tribunal Federal de qualquer país do mundo. E eu até coloquei na minha publicação a respeito disso, a minha interpretação dessa fala dele, que o ministro pode ser ministro de qualquer Suprema Corte de qualquer lugar do mundo, por quê? Porque como ele não segue a Constituição brasileira, as leis que o Congresso cria, então ele pode ser ministro de qualquer Suprema Corte, porque ele se baseia nas suas convicções. Alguns ministros não se baseiam pela lei nem pela Constituição, se baseiam por suas convicções ideológicas, o que é um absurdo. Esse ativismo não existe em lugar nenhum, ele é indevido, tá? Então essa é a minha interpretação dessa fala aqui do Aldo Rebelo, mas vamos seguir. Da França, da Inglaterra, da Argentina, de Angola, do Japão, porque ele sempre trata das causas universais e agora também das chamadas causas do comportamento, dos costumes, analisa essas questões, se pronuncia sobre isso, não espera que o Congresso se pronuncie sobre essa questão, como é o caso, por exemplo, eu votei várias vezes sobre essa legislação específica para a Zona Franca de Manaus, por razões que protegem a floresta, a população, uma região muito distante dos centros industriais do país. Você tem uma legislação especial. O Congresso pode resolver isso. O Congresso sempre resolveu essa situação, discutindo e votando especificamente. No caso dos mandatos parlamentares, o Congresso cassou mandato de presidente da República, da presidente Dilma, claro, do presidente é a competência do Collor, de deputados. Mas aí a norma aí é muito clara, né? De senadores. O Congresso sempre fez isso. Agora, o Supremo vai levando essas atribuições numa espécie de militância política. Não estou duvidando da boa-fé dos ministros. O que eu estou dizendo é que isso não tem um bom resultado. Isso pode alimentar aplausos momentâneos. Proibiu o presidente Lula de ser nomeado ministro. Quem não gosta do presidente Lula, aplaudiu. Proibiu o presidente Michel Temer de nomear uma ministra. Quem não gosta do presidente Michel, aplaudiu. Proibiu o presidente Bolsonaro de nomear um delegado. Proibiu o presidente Bolsonaro de legislar sobre a questão ambiental. Cara, é exatamente isso. Cara, uma fala absurdamente sensata do Aldo Rebelo. Assim, é o óbvio, ele tá falando o óbvio, mas quando o esquerdista fala o óbvio, a gente fica até assustado. Por isso que eu tô repercutindo essa entrevista dele, você fica até assustado. Deixa eu ver, tem aqui mais um. Ah, sim. Peguei esse outro recorte aqui, que ele desmonta mais uma falácia, e esse aqui foi engraçado, porque ele falou sobre o 64, né? E como se deu esse golpe. E ele fala que os militares foram os últimos a entrar, porque antes deles entraram os empresários, a classe média, a igreja, grandes jornalistas, e ele cita nome, veículos de comunicação, e nenhum jornalista rebateu ele. Somente o Mitre, o Fernando Mitre, que é diretor de jornalismo da Band, que fez uma pequena observação, mas ele não rebateu os argumentos do Aldo Rebelo. Então, e quando isso parte de um esquerdista, é impactante. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse trecho. Mas como houve 64... a esquerda alimenta a ideia de que 64 vai se repetir a qualquer momento. Vai ter um golpe e as Forças Armadas serão protagonistas. Embora em 64 as Forças Armadas tenham entrado por último.
tá certo? Primeiro entraram os empresários, depois entrou a igreja, a CNBB, depois entraram a imprensa, os grandes jornalistas, não foi a imprensa não, foi o Alberto Dines, o Antônio Calado, o Coni, a Embaixada Americana, tudo isso a classe média, mas hoje a culpa é do Exército, a culpa é das Forças Armadas. Então, e na parte... Desculpa, eu sou obrigado a abrir um parênteses. O Coni enfrentava o regime militar todo dia naquela coluna dele. O Alberto Dines fazia capas do Jornal do Brasil críticas ao regime. E o Antônio Calado também. O Antônio Calado também. Então, mas apoiaram o golpe. Fecho o parênteses. Mas apoiaram o golpe. Então, Dom Helder Câmara também teria apoiado. Depois... Não, a igreja, a CNBB apoiou. O golpe teve muito apoio institucional, econômico, religioso. Não foi o padre da paróquia do interior de Alagoas. Foi a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Fez um manifesto pedindo golpe. Mas a culpa recaiu até hoje sobre os militares, que entraram por último no movimento golpista, na aventura golpista. Então a esquerda acha que ainda vivemos o 64, ou o pós-64. É isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum recorte. Ah, sim. Putz, esse aqui foi de lascar. Aqui ele escancarou como a esquerda, tá? Não tá preocupada com o povo, não tá preocupado com a nação, nem nada do tipo. O Aldo Rebelo, que foi já um político de esquerda, foi eleito, ele não votava contra as pautas do agronegócio, mesmo o agronegócio no Brasil sendo um setor extremamente conservador, né, de direita. E ele era criticado pelos seus pares esquerdistas no Congresso porque eles queriam que o Aldo fosse votasse contra o setor porque o setor é conservador. E aí o Aldo Rebelo dando uma aula, falando, não, eu sou um legislador brasileiro, eu jamais vou legislar contra um setor no Brasil, ainda que ele não seja de esquerda. Eu não vou legislar a favor do setor do agronegócio da Europa, dos Estados Unidos, em detrimento do Brasil, por questões ideológicas. Então, só que aqui ele acaba escancarando que esse é o modus operandi da esquerda. Eles votam contra porque o setor não é ideologicamente alinhado com eles. Por isso que a esquerda vive descendo a lenha, invadindo propriedades, entendeu? As coisas vão se encaixando. As pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando. Não que nós não soubéssemos, mas quando essa revelação vem de alguém de dentro da esquerda, aí sim fica difícil de se rebater pelos esquerdistas. Deixa eu colocar esse recorte aqui para vocês. Como é que você pode considerar esse setor inimigo do país? Porque ele é conservador, porque não é de esquerda, porque não vota em você? Não, eu não considero assim. Eu digo, olha, fui relator do Código Florestal, fui muito cobrado, mas você, um homem de esquerda, vai relatar para favorecer os agricultores. Eu digo, tem 2 agricultores no mundo disputando, o europeu, o americano e o brasileiro. Eu sou um legislador brasileiro, eu não vou legislar a favor de agricultor americano e europeu, me desculpe, me perdoe, mas eles são de direita, são conservadores, eu digo que essa pergunta eu não faço, tá certo? Isso aqui não é uma questão eleitoral, isso é uma questão de princípios, isso é uma questão do país, isso é uma causa nacional. Eu quero saber que se o que eles estão fazendo, criar vaca, plantar soja, milho, arroz, feijão, criar bode, criar porco, criar frango, isso é útil para o país, isso é importante para o Brasil, muito importante. A questão, claro que eu gostaria que todos eles me apoiassem, votassem em mim, na época, né? Tá certo? Eu não fiz essa pergunta. Eu digo, não, a primeira pergunta é isso. É importante para o Brasil? Claro. Então, eu acho que uma parte da esquerda não compreende. Só para colocar aqui, o ministro, ele faz parte da esquerda, do PDT, e foi do PCdoB durante muito tempo. 40 anos. 40 essa anos visão, 40 anos. Pra vocês verem, um cara extremamente esquerdista. Cara, ele dando uma aula de decência pros seus pares esquerdistas, que infelizmente a maioria esmagadora não tem. Então, uma excelente entrevista do Aldo Rebelo, vale a pena repercutir, porque é um esquerdista desmascarando os esquerdistas, tá? Então, pessoal, compartilhem, vale a pena. Foi impactante essa entrevista. Putz, compartilhem. A minha sugestão é essa. Vamos tentar abrir os olhos de esquerdistas que ainda não têm bom senso. Eu sei que isso às vezes é missão quase impossível, né? Mas o Aldo Rebelo mostra que existe exceção. Ele é o quê? 0,1%? Deve ser, 0,5%, enfim. Mas vamos tentar, a partir dele, abrir o olho de outros esquerdistas, né? Então é isso, pessoal. Compartilhem, comentem o que vocês acharam dessa entrevista. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.